Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a nosso webinar sobre o sistema de controle. A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de controle em geral, envolvendo tanto a parte de eletrônica quanto a parte de programação. Então, acho que a gente já pode começar. Já pode? Ok. Talvez eu tenha que parar um pouquinho para aceitar um pessoal ainda que tem bastante gente entrando. Beleza, então. Quanto achar melhor. Segura aí. Sim, acho que o Toso está gravando a transmissão, se não me engano. É isso, Toso? Beleza. Ok. Acho que a gente pode começar então, Juninho. Certo, então. Olá, eu sou o Dioninho. Eu trabalho na área de sistema de controle dentro da Under Control. Eu participo de robótica desde 2015, comecei lá na FLL. Em 2019 eu entrei para a Under, já direto nessa área mais de programação e elétrica. Ali em finalzinho de 2019, início de 2020 eu acabei assumindo a área, então atualmente eu sou o líder da área, vamos dizer. E eu lido com programação todo dia e é uma coisa que eu realmente gosto bastante de me envolver. Bom, então, eu sou o Gabriel e assim como o Juninho, eu tô desde 2019 dentro do time. Eu comecei mais na parte da mecânica, mas entre a temporada de 2019 e 2020 eu acabei tomando gosto pela parte da eletrônica e da programação. Eu acabei ficando responsável por parte da área de sistema de controle, principalmente da eletrônica. É até legal aqui citar mais em questão de mais de informação, que a gente gosta de meio que subdividir a área de sistema de controle. Então, em geral, eu cuido mais da parte de programação e o Gabriel ele cuida mais dessa parte de eletrônica. Mas os dois sabem das duas coisas, então se precisar trocar o que for, se um faltar, a gente sempre consegue resolver qualquer um dos problemas, sabe? Exatamente. Bom, então vamos então começando assim sobre o que é o sistema de controle. Basicamente, o sistema de controle ele vai ser responsável por, obviamente, como o nome já diz, todo o controle do robô. Ou seja, os motores, todos esses mecanismos que tem no robô, eles são controlados por esses eletrônicos que o sistema de controle é encarregado de programar, de montar e de deixar no lugar certinho do robô. Basicamente, a gente que faz a automação do robô, junto com a parte do design. As ferramentas que nós usamos são principalmente, na parte da programação, a própria programação, que no caso é o LabVIEW, que a gente usa no nosso time, e os eletrônicos, como, por exemplo, os controladores de motor, a PDP, o rádio, enfim, todos esses eletrônicos básicos da FRC. Falando um pouco mais especificamente, então, da parte de elétrica, ela é uma questão de planejamento principalmente. Ela pode ser uma coisa um pouco simples até de se pensar, porque é basicamente montar algumas coisas de um jeito padrão, que todos os anos vai ser basicamente igual a montagem, tipo, vai usar os mesmos eletrônicos, coisas assim, mas no quesito de planejamento precisa ser feito todo ano. Ou seja, nós precisamos sempre falar com o pessoal que está produzindo o robô na questão, projetando o robô em CAD, que é a projeção do robô virtual. Por quê? Porque se o pessoal do CAD não se preocupar com a parte eletrônica, a parte eletrônica provavelmente vai ter muitos problemas relacionados principalmente ao alcance e à otimização dos eletrônicos. Por exemplo, se nós dizemos que
a gente tem que ter os controladores de motor da tração perto dos motores de tração. E a galera do design bota longe, não que seja algo impossível de se fazer, mas já é uma complicação a mais que pode acarretar em vários outros erros que, se dialogado antes, eles podem ser prevenidos. Mas, indo para uma parte um pouco mais específica, a nossa recomendação é sempre botar os componentes principais, como por exemplo a PDP, o RoboHill e a bateria, na parte de baixo do robô, na parte que é considerado o chão do robô. E o resto vai ser adjacente a isso. Já os cabos, a gente que nem está escrito ali, recomenda utilizar zip locks e para prender, por exemplo, ali vocês podem ver no exemplo da imagem, os cabos eles estão segmentados todos certinhos, presos juntos à BL-PAN, que a gente chama que é aquela parte de baixo do robô, que é toda furadinha. Essa BL-PAN facilita o trabalho da elétrica, principalmente porque ela dá muita liberdade para onde a gente pode botar os fios, como fazer os caminhos dos fios. É muito importante ter em mente que uma elétrica desorganizada é também um robô desorganizado. Então, para fazer uma manutenção, para fazer qualquer coisa com uma elétrica desorganizada, que a gente chama de macarrão, vai ser muito mais difícil. Ainda pode cortar um fio, e se cortar um fio, que é um dos piores dos casos, ainda nem vai saber como arrumar o fio. E para arrumar o fio ainda vai ter que mexer em um montão de coisa. Então, sempre mantenha em mente. Uma elétrica organizada é um robô que, a princípio, vai funcionar tudo certinho. E até adicionando, pode voltar ali. Até adicionando, é legal citar alguns casos aqui, por exemplo. Em 2019 a gente tinha pouca experiência, alunos experientes na elétrica, então a gente acabou resultando no famoso macarrão, e a gente teve um baita de um problema, que é justamente, caso vocês tenham um cabo que ele rasgue, geralmente o robô vai acabar aterrando, vamos dizer assim. E se o robô já está aterrado, ele não pode competir, porque ele não passa na inspeção, e sem passar na inspeção ele não pode entrar na quadra. O sistema elétrico, ele vai ser disparado o sistema que mais vai precisar de manutenção ao longo da competição, ele precisa sempre estar acessível. Então, se vocês não têm como acessar a elétrica de um jeito fácil, provavelmente vocês vão, ou vai dar algum problema muito grande, ou vocês vão passar com certeza por muita dor de cabeça durante a competição. 2019 teve muitos problemas que podiam simplesmente ser evitados por uma coisa mais planejada. E falando, acho que em geral sobre os cabos é isso, evitem emaranhar, porque deu problema, boa sorte em descobrir qual cabo deu problema. E eu só vou fazer um adendo também, que quando acaba aterrando o robô, pode até machucar alguém que está perto, e também se estiver tocando, por exemplo, algum eletrônico e tocando no robô, pode acabar dando algum curto no eletrônico. É muito raro de acontecer, mas ainda pode acontecer, então é sempre bom manter isso. Beleza. Aqui é uma parte muito importante que a gente até demorou um pouco para aplicar, vamos dizer assim. A gente aplicou bem mais esse ano. Em 2020 tinha até um pouco, mas esse ano foi mais. Na elétrica, a gente tem algumas relações importantes de ter para ter um melhor funcionamento e até melhor manutenção. Disparado mais importante é ter a PDP perto da bateria, que é a PDP, aquela placa de distribuição. A gente teve o robô em 2016, que é o Dragon. O Dragon, ele tinha a PDP e a bateria, elas estavam de cada uma extremidade do robô. Então tinha um baita de um cabo soldado passando. Além de ser perigoso, tipo, de dar algum problema, porque a solda está passando muita corrente ali, pode dar algum problema, o Dragon, tem relato do Dragon ter algumas perdas a bateria dele tem várias perdas durante o desempenho dele, tanto que a bateria dele não durava muito, provavelmente por causa desse cabo gigante. A PDP, assim como o RoboHill também, os dois têm que estar em lugares acessíveis. Eu diria que esses eletrônicos são os que tu mais tem que ter algum jeito de acessar, porque eles vão ser muito importantes. A PDP, mais na parte de manutenção, porque tu consegue monitorar, às vezes tem um problema pelas luzes da PDP. E o RoboHill, você sempre tem que ter como acessar ele,
porque é ali que vocês vão fazer alterações que talvez precisem durante a competição, vocês talvez tenham que formatar o RoboHio, tenham que passar uma build nova da programação, vocês têm que ter um jeito de acessar ele com um cabo. Então o RoboHio disparado é o que mais tem que ter acesso. O RoboHio, ele é tipo o EV3, ele é o controlador principal, então tipo, ele basicamente é o que manda no robô inteiro, é o cérebro. Ele é aquele quadrado cinza próximo da frente ali daquele robô laranja. Até acho que o Gabriel consegue apontar com o negócio do slide. Consigo? Não sei, deixa eu ver aqui. Também falando, tem o rádio. O rádio, ele é campeão de dar problema. Tem muitos times que relatam problema no rádio. Isso eu acho que provavelmente pelo menos uma vez na temporada, alguém vai ter um problema com o rádio. Ou vocês dentro do time. E o rádio, ele não necessariamente a gente já chegou a testar isso, mas é sempre recomendado deixar ele longe de motores, até pela parte do campo magnético. E é sempre bom estar em um lugar acessível. Geralmente, por exemplo, em anos tem elevador, a gente geralmente coloca o rádio grudado naquela parte do elevador para ficar mais acessível. Esse ano a gente colocou numa parede não tão acessível, mas acho que era o melhor lugar que a gente tinha para colocar. Que a gente consegue ver de longe, também dá para monitorar as luzes do rádio, que também dizem bastante. Quanto à pneumática, para quem já utilizou a pneumática, sabe que ele tem os solenoides, eles têm aqueles cabinhos pequenos, e aquele cabinho ali para virar um emaranhado é muito fácil. Então, o recomendado é deixar ele perto da PCM, que é o módulo que controla os solenoides. A gente geralmente faz uma pilha com os que a gente vai usar, prende eles no lugar certinho e faz os cabos tudo certinho passando, indo direto para onde é que tem que ir na PCM para evitar qualquer um desses problemas. E uma coisa que a gente começou a tentar fazer o máximo esse ano, que os times mais organizados já fazem, como vocês podem ver na imagem ali, eles pegam os controladores de motores e deixam eles bem juntos. De um jeito que eles consigam ser visualizados juntos, porque, por exemplo, eles têm códigos de cor que dá para entender se está tendo algum problema, por exemplo. E também a gente consegue criar caminhos para os cabos de alimentação deles, então não fica uma coisa vindo um cabo de cada canto. Isso é pode em geral vai ser um problema no design, porque precisa ter espaço embaixo. Esse ano, por exemplo, a gente teve alguns problemas, tem vários tubos passando na parte de baixo, mas a gente tentou aglomerar o máximo, por exemplo. E sempre que puderem conversarem com o CAD para conseguir esse espaço para poder colocar eles juntos, eu recomendo bastante. Tá, aqui indo um pouco mais para a programação. A programação é uma parte mais complicada, vamos dizer assim. Quando a gente está pensando num robô legal, a gente geralmente pensa na maior limitante como, por exemplo, o conhecimento de mecanismo. Mas eu diria que para dar um passo à frente, a programação é provavelmente o maior limitante. A gente tem 2 robôs ali do lado, os 2 robôs são do mesmo ano, eles são de 2016. Em cima a gente tem o robô do 971, que é provavelmente um dos robôs mais legais de toda a história da FRC, porque ele basicamente é movido por 2 eixos, a mira dele, então ele é tipo uma articulação de um braço mexendo e mirando, é muito legal de se ver, mas ele utiliza um estilo de programação muito avançado chamado Motion Profiling, onde tu testa e vai basicamente definindo exatamente que ponto que ele está de acordo com o tempo. Então é uma configuração bem interessante de se fazer, mas ela é muito avançada. Se tu não tem experiência, esse mecanismo tende a dar muito problema, porque ele precisa de muitas coisas estarem em determinados pontos ao mesmo tempo. E embaixo a gente tem o robô do 2481, que ele é um robô ridiculamente simples comparado com o do 971, e que o desempenho dos 2 times não foi tão diferente. Então, geralmente, a programação ela vai ser esse limitante, e que sempre que vocês puderem ir pelo caminho mais simples da automação, eu recomendo ir. A gente, por exemplo, tem esse ano, a gente tem menos sensores que a gente tinha ano passado, porque a gente está usando sensor só exatamente onde precisa. A gente tenta limitar o nosso robô o mínimo possível, porque a automação ela, às vezes leva a problemas, como, por exemplo, travar o mecanismo em algum ponto, como, por exemplo, vamos dizer que está contando bola esse ano, e tu contou 5 bolas, tu quer impedir que o intake gire. Mas se teu sensor der algum problema e contar 5 bolas, mas não ter só 4 ali, por exemplo, vocês vão estar travados com só 4 bolas, impedindo que vocês peguem uma extra para poder atirar. Então, esse tipo de mecanismo de sensoriamento geralmente não é bom que seja uma trava e que só tenha onde realmente precise. Outra coisa interessante é sempre que quiser dar um passo à frente, assim como questão de mecanismos, eu recomendo ao máximo aprender durante o período de off-season, porque a programação é geralmente a coisa mais incerta de todas, porque ela não tem como simplesmente se basear em outro time, porque cada time tem o seu.
Por exemplo, autônomo é uma coisa que em 2019 a gente não teve, que não precisava, mas quando eu tive que fazer um autônomo em 2020, eu já tinha aprendido no Office em 2019 que eu não tinha feito. Então, para chegar em 2020 já sabendo, eu aprendi em 2019. Deixa eu só para o próximo, por favor, Gabriel. Aqui um exemplo, para vocês verem os dois robôs funcionando. Vocês podem ver a movimentação do 971 ali. Ela é muito mais complexa, ele dá todo aquele giro. É isso, exatamente isso que o Toso perguntou, o Toso falou no caso. Se o sensor estragar, o robô vai parar. Isso é uma coisa muito importante se pensar também. Sempre tem aqueles sensores essenciais que o robô precisa para fazer alguma coisa, mas é bom ter o mínimo possível. Voltando aos robôs, como vocês podem ver ali, o 971 ele tem uma movimentação super complexa para poder atirar a bola, enquanto o 2481 ele simplesmente só tem um chutador que empurra a bola para dentro das rodas e atira. A questão de desempenho, claro que não é necessariamente uma coisa que vai poder julgar toda a programação deles, mas é bom para se ter um parâmetro. O 971 ele foi até as semis ou as finais da divisão deles em 2016, e o 2481 foi o robô que ganhou o Mundial como primeira escolha, ou seja, ele era o segundo robô da aliança deles. Então, não necessariamente vai dizer que o robô 2481 era melhor que o 971, mas mostra que se vocês querem ter um robô bom, vocês não necessariamente precisam ter uma programação complicada. Aí. Questão de recursos. O que não falta nesse mundo é recurso para programação, porque já são anos e anos de programação, e mesmo que mude alguma coisa no software, a lógica é praticamente a mesma, sempre as lógicas vão se refinando, mas a base da lógica é praticamente sempre a mesma. A gente tem, por exemplo, esses 3 pontos para se pesquisar. Eu diria que o YouTube é um pouquinho diferente dos outros 2, mas a gente tem a WPI, que é a documentação oficial da FAC. Praticamente tudo que vocês quiserem aprender tem lá. A gente estava dando uma olhada na biblioteca desse ano, ela é muito completa. A gente não tem tanto exemplo de código na WPI para LabVIEW, tem mais para Java, mas a lógica, sensores, controladores, é tudo muito bem explicado lá. Qualquer coisa que tiverem dúvidas pode usar. Não sabe como usar um encoder, por exemplo? É só entrar na WPI e pesquisar encoder, e ele tem um artigo ensinando a ler o encoder e para que ele serve, como é que se monta, muito bom. Delphi é o fórum da FAC. É meio que dever de um programador ter uma conta no Chief Delphi, porque qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem perguntar no Chief Delphi. Eu já vi que os times do SESI mais velhos esse ano já fizeram isso é muito importante. Se tem alguma dúvida, pergunta no Chief Delphi. A gente já teve isso bastante, principalmente problema eletrônico, quando dá, a gente pergunta no Chief Delphi, porque sempre tem alguém experiente, um ancião da FAC que vai saber resolver. E o YouTube, ele é um pouquinho ponto fora da curva, que eu diria que ele não é especificamente para a FRC. Mas, por exemplo, vocês estão usando um sensor novo, que vocês não entendem como ele funciona, é legal pesquisar no YouTube. Por exemplo, esse ano a gente estava tentando implementar um encoder absoluto. E, geralmente, para poder, antes de aplicar uma coisa, eu gosto de estudar e entender como é que ela está funcionando. E eu procurei vídeos no YouTube de como é que funcionava encoders absolutos, comparando com os encoders incrementais. E eu achei vídeos muito bons, tipo, ensinando passo a passo qual era a diferença, por que cada um servia, meio de aplicação, etc. Então, sempre se for pesquisar alguma coisa desse tipo, sobre sensor, alguma coisa do gênero, ou até lógicas em geral, o YouTube é sempre um bom lugar para se pesquisar. Aqui, a gente tem uma pequena checklist, tipo, ensinando o que você tem que fazer para poder configurar o robô. Então, a gente tem a parte de programação e a parte de configuração de controladores. Quando vocês estão instalando o LabVIEW, a gente fez alguns vídeos no YouTube, a gente vai até atualizar eles aqui, porque teve umas mudanças, a gente já fez um novo, só que não largou ainda nossas videoaulas. É sempre bom deletar tudo
bloco do CTRE dentro do código. Vocês têm que fazer a build, vão lá, na árvore de projeto, na última aba, vocês clicam no maisinho e tem tipo uma... Eu esqueci o nome, mas é a única opção que vai aparecer. Vocês clicarem com o botão direito, ele vai fazer a build, vocês podem clicar em build, e depois sim run as startup. Esse é o jeito que basicamente salva uma programação no RoboHill. E a gente também vai ensinar mais depois, mas já falando aqui para caso desse problema, vocês já sabem qual é o problema e mais ou menos como resolver. Quando vocês passam essa programação para o RoboHill, ele atualiza e recebe as bibliotecas da CTRE, e daí Isso aí. E agora, continuando falando sobre a CTRE, sobre os controladores de motor, que os controladores de motor da CTRE são o Victor SPX, que é o principal que vai ser usado agora, e o Talon SRX. Para atualizar eles, para deixar eles prontos para utilizar nessa temporada, na verdade em todas as temporadas, vocês têm que fazer os seguintes passos, que é baixar o último firmware, que vocês podem encontrar na página do próprio controlador dentro da CTRE, conectar todos os controladores no RoboHill por meio da comunicação CAN, abrir o Phoenix Tuner, o Phoenix Tuner, que é o nome do aplicativo que vem junto instalado quando tu baixa as bibliotecas da CTRE, e lá vai ter uma abinha chamada CAN Devices, que daí vocês vão poder selecionar cada dispositivo conectado no CAN e atualizar para o respectivo firmware. Ali embaixo fala sobre o erro que o Janinho estava comentando sobre a programação. Aqui, o rádio. Essa é uma coisa bem básica do rádio, assim, não é uma coisa tão complexa quanto é configurar o rádio, mas basicamente tem que abrir o aplicativo de configuração do rádio pelo computador recebido da First, conectar o rádio ligado no computador via Ethernet, preencher as informações solicitadas, que é número de equipe, qual é a senha, enfim, essas coisas, e guardar a senha para não perder ela, porque toda vez que conectar no computador vai ser importante reconectar. Por exemplo, eu conectei nesse computador 1, daí eu conecto no computador 2. Para conectar no computador 1 de novo, eu preciso da senha, enfim. Sempre bom ter a senha guardada em algum lugar, senão vai ter que passar todo o processo de novo. É um pouquinho chatinho, e para evitar isso, guardar a senha. E, como o Janinho disse antes, nós estamos produzindo algumas videoaulas, elas já estão produzidas no caso, mas a única coisa que falta agora é deixar thumbnail bonitinha e a gente vai postar elas no YouTube, no canal da Under Control. Também sobre o rádio, rapidinho, é legal falar. Duas coisas. Vou falar rapidinho só todos antes. O rádio, eu acho que o Toso vai falar sobre eu ia falar do rádio. Isso, a princípio, mas uma coisa que é importante, eu só quero falar outra coisa antes, que é importante lembrar que eu acho que como vocês não têm número ainda de equipe, vocês provavelmente vão acabar colocando qualquer uma no rádio, mas é importante escolherem um número para vocês que ainda não existe, sei lá, 9940 alguma coisa, por exemplo, porque o número que vai estar no rádio, o que vai estar no código de vocês e o que vai estar na driver stage tem que ser o mesmo, senão o robô de vocês não conecta. Isso é importante ressaltar para vocês escolherem o número e sempre usar ele. Agora o Toso vai facilitar. Ok. Agora a gente abre para as perguntas. Ô, Guris, tudo bem? Opa. Me escutando bem? Tô escutando certo. Eu sou um dos técnicos aqui da equipe de São Leopoldo, né, do SESI, e eu queria saber, vocês falaram que entraram em 2019, né? Os dois? Ou só foi? Isso.
como é que foi o processo de aprendizagem da programação ali? Vocês já conheciam programação em si? Ou vocês entraram no mundo da programação quando entraram na equipe? Eu queria só queria um relato de vocês, porque os alunos que a gente tem aqui agora, eles estão começando. Ano passado eles já experimentaram um pouco sobre programação, estudaram um pouco de lógica de programação, mas eles ainda estão caminhando para isso, né? Eu queria saber um pouquinho como é que foi esse processo de vocês. Joninho, quer falar? Acho que tem mais propriedade. Eu, como falei, eu comecei lá em 2015 na robótica, e caso vocês já tenham visto mais ou menos o software do Lego que eu utilizo lá, pelo menos até agora, acho que não sei se mudou agora com aquele novo Spark da vida, mas aquele software e o LabVIEW, eles são praticamente o mesmo. O software do Lego, ele é só uma skinzinha por cima do LabVIEW. Então eu já tinha mais ou menos uma ideia de como funcionava. Só que o LabVIEW, pelo menos, ele tem a lógica de sequência do LabVIEW um pouco diferente da do EV3, mas eu pelo menos apanhei muito no início. Eu tive bastante sorte do Dente Teutoso, que é praticamente profissional do LabVIEW aí, então eu sempre tive uma dúvida, eu perguntava para ele. Muita coisa eu aprendi no tipo Delphi, mas o LabVIEW é questão de tempo até pegar ele, é só tentar programar um pouco de cada vez, entender a plataforma. A gente vai estar fazendo essas videoaulas, tentando dar uma base melhor para os times que queiram usar o LabVIEW, para que não fiquem perdidos. E eu diria que qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês podem falar com a gente está disposto aí a sempre tirar qualquer dúvida, até fazer uma videochamada, se você quiser, ensinando a fazer o básico. A gente já fez isso antes, deu muito certo. Então, qualquer coisa, vocês podem perguntar para a gente, e é questão de tempo até treinar um pouco o software e tentando fazer o que quer fazer para ver se aprende. Para complementar aqui, se alguém quiser, a gente pode mostrar também. Eu separei aqui. A gente tem toda os nossos registros de como é que a gente desenvolveu mais ou menos a elétrica esse ano para o robô novo. E a gente também tem um álbum de fotos que eu peguei da elétrica de alguns times que eu uso mais ou menos como base para fazer o nosso. A gente pode mostrar também se vocês quiserem. Eu acho que eu mando para ti, Gabriel, para tu poder Quer que eu abra os slides ou as fotos? Acho primeiro slides, seguramente. Não, tranquilo. O código de acesso do LabVIEW, isso geralmente vem no kit, mas eu acho que para vocês vem no kit, mas eu acho que o Toso ele sabe responder como é que vai ser de vocês. Acho que tu não precisa apresentar, Gabriel, tu pode só mostrar, tipo, normal. Ok, tranquilo. Aqui. Aí é o registro que a gente fez do nosso robô inteiro desse ano. Então, acho que é lá para baixo a elétrica. É verdade. Estou na parte da... Desce mais um pouquinho, mas aí, sabe um pouco. Um pouquinho. Aí. Esse é a impressora 3D, então a gente tentou utilizar ela o máximo de poder organizar a nossa elétrica. Então aqui a gente tem só alguns designs de como é que a gente tentou organizar os nossos controladores de motor. Caso vocês já tenham visto, o Neo Motor ele precisa estar perto do Spark Master, porque eles têm um cabinho de encoder curtinho. Então aí só mostrando para quem, por exemplo, chama impressora 3D, é legal de tentar fazer um pouco. A gente tem os designs junto com o CAD, que é uma coisa legal, que é colocar a elétrica no CAD se vocês conseguirem. Não elétrica, eu não diria para colocar a elétrica de verdade, porque ela vem com todos os negocinhos carregado, então provavelmente vai pesar muito CAD, mas a gente fez só uns suportes de... só umas caixinhas mais ou menos com o formato das dimensões. Sim, tudo no shape. Aqui, aí tem algumas fotos, né? Aí é uma case pro rádio que a gente fez, que ela mudou bastante também, mas a gente queria ter uma para poder ficar protegido o rádio, né?
Para evitar coisa. É mais para poder melhor aprender, mas não necessariamente a coisa super necessária, mas é legal ter para aprender. Mas se o boa de vocês não tiver isso, não tem problema nenhum. Aí também a gente achou importante colocar um suporte para a câmera, porque a gente tem. O nosso robô vai depender um pouco de câmera esse ano para poder coletar bolas, principalmente, então a gente fez o suporte. Linguagem de programação, a gente utiliza o LabVIEW, que é aquele mais. É uma linguagem bem gráfica, sabe? Do Lego, que é aquele de blocos. Parecido. Aqui também é legal, a gente pensou também no planejamento da nossa elétrica, porque isso é muito importante, o caminho dos cabos, como a gente falou antes. Aí, conforme eu fui posicionando os componentes, a gente foi pensando também como é que a gente ia passar o cabo para os componentes. Isso aí vocês podem ver para frente, mudou bastante. Outra coisa muito importante, a bateria, como a gente falou antes, o cabo ficar próximo o cabo de bateria ficar próximo da PDP. O cabo da bateria ele é muito grosso, então ele não pode ser tensionado, ele não pode ser dobrado muito nem tensionado. Por exemplo, você não pode simplesmente dobrar ele 90 graus, aí não dá isso, é muito duro. Então é uma coisa importante planejar. Aí tá mais ou menos o planejamento que a gente fez para esse ano para o cabo, acabou mudando um pouco na hora de montar, porque não tinha tanto espaço. Então algumas coisas foram mudando, mas pelo menos a ideia do projeto para a gente fazer o espaço a gente já tinha. Aí tem algumas, aí por exemplo, a gente estava planejando como é que a gente ia passar o cabo para nossa turret, que é aquela mira automática, então ali tem umas fotos de uns robôs que a gente pegou mais ou menos para ideia. Isso é mais uma questão de planejamento de elétrica mesmo. Aí você pode ver como é que os outros robôs fazem. É bem legal olhar como é que os outros robôs fazem. Aí a gente também está vendo como é que a gente ia posicionar os controladores no robô. E também aí a gente também mudando os projetos das cases de impressa em 3D com o tempo, conforme a gente vendo algumas necessidades. Sabe aquela penúltima imagem ali, que é a última essa aí. Aí é mais ou menos a última vez que a gente planejou como é que ia ficar mais ou menos a nossa elétrica. Planejei que, por exemplo, um pedaço da película sumiu ali, porque a gente viu que precisava de menos peso do robô, então a gente teve que cortar. E a elétrica, como é sempre o sistema mais maleável, a gente tem que se adaptar a essas mudanças, a gente sempre vai sobrar para a gente. Então é sempre bom ter em mente que o projeto pode mudar. E aí aí é o último planejamento, você pode ver que a gente tem mais ou menos o caminho dos cabos planejados, mais ou menos o que a gente vai fazer. Também dá para mostrar o álbum de fotos, se tu quiser, que eu acho legal. Claro. Uhum. Vou mostrar. Aqui. Uhum. Já compartilhou aí? Certo. Isso aí é umas fotos que a gente conseguiu, tipo, catando nos blogs dos times, ou até mesmo no Chief Delphi. Não sei. Mas isso aí é mais ou menos como os outros times planejam a elétrica e executam ela, e é bem legal de ter, de exemplo, algumas pequenas soluções. Como, por exemplo, ali tem a foto essa mais em cima do laranja na esquerda aí. Ela tem como é que eles passam um cabo de saindo do elevador ali, que eles colocam uma proteçãozinha. É bem interessante. São pequenas coisas, mas é sempre legal ter uma referência quando tá fazendo o próprio design. Pode escolher uma imagem aí pra ver se tu quiser, Gabriel. Vamos abrir essa aqui. Isso aí, acho que a gente já mostrou isso aí, eu acho. Pois é, tá. Ok, vamos ver. Só pegar uma do 54 aí, sei lá, do 118. Aí, por exemplo, é um exemplo de elétrica montada em um espaço bem pequeno. Esse aí é o robô de 2015, do 254, que tinha que carregar aquelas caixas gigantes, então eles tinham pouco espaço. É legal ver mais ou menos como é que eles planejam a elétrica deles ali. É sempre uma referência. Aqui, isso aí esse é um negócio que a gente viu para organizar vários cabos passando junto. Acho que é do 118 isso aí, que é como é que eles passam o cabo da torrente. Mas acho que é isso, das fotos. Eu tô só pedindo pra gente abrir a prog aqui e mostrar alguma coisa. Tu consegue aí que eu acho que eu não vou ver se o atualizado. meu computador suporta. Ok.
O meu computadorzinho tá batendo as botas aqui. Vamos ver. Cara, eu não tô com o Dell. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu vou mostrar aqui mais ou menos então como é que se inicia a programação, já que todos pediu. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Por favor, não exploda. Aqui, não sei se dá pra ver. Tá conseguindo ver? Tá carregando. Agora sim. Dá pra ver a árvore. Dá pra ver sim. Tá. Essa aqui é a janela inicial, quando vocês criam um projeto. Quando vocês abrem a tela inicial da Vue, tem um Create Robot Project, RoboHio Project, que é só clicar nele e ele vai abrir isso aqui. Isso aqui é legal de organizar. Por exemplo, aqui sempre vou no nome do robô. Por exemplo, se eu fosse dizer que o nosso robô seria Corsair. Então, eu gosto de, por exemplo, só da Corsair e, por exemplo, a versão que a gente tem aqui no código. Aqui eu não vou abrir para questão que o meu computador provavelmente vai explodir se eu abrir a minha aba de documentos. Mas eu recomendo sempre mudar isso aqui, que ele vai fazer por padrão na aba de documentos do computador. E é sempre melhor colocar na pasta do C, na pasta de programas. Então, por exemplo, a gente tem uma pasta chamada Under Control, a gente separa o ano e coloca o código salvo ali para poder ter ela melhor armazenado. Aqui é o que a gente falou antes, ó, que aqui tem que ter o número do time, porque senão o código ele não vai conseguir se comunicar com o robô. Então, aqui no nosso caso, por exemplo, seria 156. E aqui tem 4 opções. A gente tem 2 opções para aprender LabVIEW, que basicamente vai ter uma versão simulada do robô aqui. Então, você só conecta um controle, configura para ver se tudo certo, e ele vai ter um robô simulado. Eu não gostei muito das simulações, achei elas meio estranhas, vamos dizer assim, mas se alguém estiver interessado, dá para ver. Um é só um robô com um mecânico que anda por um campo, por um labirinto, e o outro é um robô que coleta bolas e atira. E aqui é o que interessa, a gente tem os 2 tipos de programação, um é o Command and Control, e o outro é o Arcade Drive. O padrão é o Arcade Drive, que é o que a gente utiliza. A gente não tem muito conhecimento sobre o Command and Control, já chegamos a estudar um pouco, mas os 2 têm um funcionamento completamente diferente. Um funciona por subsistemas, por padrão, que é o Command and Control, e o que funciona nos viais de padrão, que são esses aqui, que é o Arcade Drive. Então eu recomendo ir com o Arcade Drive, e disparado é o melhor que tem. Então você clica em Finish, ele configura o projeto. Demora um pouco para carregar aqui. Beleza. Ele abre essa janela aqui, ó, como vocês podem ver. Isso aí, Arcade Drive. Aqui ele abre essa janela. Essa aqui é a árvore de projeto. O que eu falei do erro 7, eu vou esperar carregar aqui. Não crashar. Não consegui. Agora. Oi. Posso continuar? Pode. Agora deu. Voltou. Aqui é onde vocês... por exemplo, direito aqui, ele faz a build. Vão pegar o código de vocês e vocês vão implantar no RoboHio para que ele seja trazido quando o robô iniciar. Se vocês não fizerem isso, o RoboHio não vai ter código nenhum dentro da quadra, por exemplo. Então, vocês sempre tem que... A última coisa que vocês fazem, depois de terminar o código, é clicar em montar a build. Eu não vou fazer aqui, que senão vai morrer meu computador, porque ele demora um pouco e é pesado. E vocês depois clicam em Run as Startup. E o jeito que vocês resolvem o problema lá do erro 7 da CTRE é botar algum bloco da CTRE no código e só fazer esse build e Run Startup. Voltando para a área de projetos, a gente tem aqui o Team Code, que são os VIs em geral, e a gente tem o RobotMin, que seria tipo o VI principal. Então aqui eu vou abrir, vamos ver se ele vai abrir o RobotMin. O RobotMin, ele é basicamente o centro, então todos aqueles outros VIs eles estão dentro do RobotMin.
Vamos ver quanto tempo vai demorar para carregar. Aí, foi. Então aqui, até coisa legal de citar, o LabVIEW ele é diferente de um C++ ou de um Java, então ele é formado por duas janelas. Essa aqui é o front panel, é a parte visual da programação, e a questão da lógica, ele está no Ctrl+E ou em Window e Show Block Diagram, que é essa outra aba gigante aqui, ó. Vou botar na minha tela inteira aqui agora, que é aqui que está toda a lógica do robô. Então, aí esse aqui é o RobotMan, e aqui a gente tem os viés principais. A gente tem o Begin, o Timer Tasks, o Teleop, aqui na caixa de seleção tem o Finish, e tem o Auto Indep. Esses 5, eu acho, 5, eles são os principais e é os que a gente mais utiliza. O Begin, por exemplo, se vocês abrirem aqui, ó, vou abrir ele aqui, dá um controle. Se vocês abrirem ele serve para abrir qualquer coisa que vocês vão utilizar. Vocês têm que abrir uma referência aqui. O LabVIEW ele funciona bem desse jeito assim. Por exemplo, aqui, ó. Vocês têm que abrir o que vocês vão utilizar. Aqui, isso aqui vai ficar no Begin, por exemplo. Depois, quando vocês forem chamar essa referência, por exemplo, lá no Teleop, vocês vão vir aqui e vão pegar a versão de... Vou pegar aqui a referência, deixa eu pegar ele aqui. Vocês têm essa função de pegar. E vocês, por exemplo, vão vir aqui e vão pegar os dados dele aqui. Colocando sempre um nome. Depois vocês têm que lá no Finish, vocês têm que fechar tudo que vocês abrirem no Begin. Então, a estrutura do LabVIEW é mais ou menos essa que ele segue. Eu já explico mais ou menos o que eu fiz para pegar esses blocos. Só deixa eu passar. Então, é mais ou menos isso aqui. Tudo que vocês vão utilizar, vocês têm que abrir no Begin. Daí vocês dizem onde é que está. Por exemplo, aqui o joystick ele vai estar no USB 0. Vocês vão usar um motor, por exemplo, um controlador de motor, vocês vão dizer que está no PWM1. Ou se ele está na linha CAN, ele está com o número 2 na linha CAN, por exemplo. E vocês dão um nome para ele. Por exemplo, aqui é o joystick 0, porque ele está na porta no USB 0. Depois, todas as vezes que vocês forem utilizar, vocês chamam ele com o mesmo nome e utilizam a função de pegar os valores. E depois lá vocês têm que só fazer o processo inverso aqui do Begin, que é basicamente pegar a referência e mandar fechar lá no Finish. O LabVIEW funciona mais ou menos assim. Em geral, a maioria das coisas é assim. Eu vou aqui mostrar a paleta. Então, aqui na área de blocos, esses blocos todos estão aqui, ó, se eu clicar com o botão direito, e tem essa paleta de blocos aqui. Então, tá tudo aqui que a gente precisa. Em geral, a gente vai utilizar essa parte aqui, que é a biblioteca da FRC. E também a gente vai utilizar essa aba de estruturas, por exemplo, e essa outra aba aqui Aqui tem outras coisas, por exemplo, numéricos. Toda a relação numérica que a gente faz aqui de conta, subtração, multiplicação, tudo a gente pode pegar nessa aba. Lógica booleana, verdadeiro, falso, 2 verdadeiro, 1 não, outro sim. Comparações, por exemplo, tudo tem uma aba para sim. A maioria das coisas simples a gente faz utilizando isso aqui. Conjuntos conglomerados de número, cluster, array, texto. Mas, em geral, a gente vai utilizar isso aqui e a parte de estruturas. Então, aqui tudo, o que a gente já está acostumado com, por exemplo, C++, por exemplo, a gente tem o while loop, o for loop, eles estão aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero um while loop, eu só pego ele e meio que aqui mostra onde eu quero que ele fique. E aqui tem um while loop. Tudo que eu colocar aqui vai ficar girando até que uma condição seja verdadeira. Aqui tem a biblioteca dos motores, tudo. Então, por exemplo, não sei se estou com third party. Por exemplo, eu quero abrir um motor, eu venho em atuadores, vou em motor, e aqui eu posso abrir o motor. Então, motor, por exemplo, aqui, eu posso abrir um sensor aqui. Qualquer coisa que vocês forem utilizar, ele já vem embutido aqui. E agora eu acho que... Deixa eu ver aqui. Agora eu vou só mostrar aqui rapidinho como é que abre uma atração para dar exemplo. Deixa eu deletar isso aqui. Então, para fazer uma atração, a gente precisa de um joystick para controlar e precisa de dos motores abertos.
Então aqui ele está, por exemplo, abrindo uma tração com 2 motores, está definindo que eles estão invertidos, né? Porque um motor vai girar para um lado e outro para o outro, para ele ir para frente, por exemplo. E está dando um nome aqui de motor da esquerda e da direita. O begin está tudo certo, em geral é isso que precisa para abrir uma tração. Eu não quero salvar as alterações, porque já veio. No finish eu tenho que conferir se tudo que eu abri no begin, tá? Então aqui o joystick e os motores estão fechando aqui, ó. Vocês podem ver que eu chamo a referência aqui. E dentro dessa parte de filme aqui, vamos dizer assim, eu coloco o bloco de fechar. Aqui a gente tem o timer test, que não vai ter nada para o padrão, porque essa aba aqui, ela é tudo que está rodando em loop dentro do robô. Então, por exemplo, ler um sensor, a gente lê aqui. A gente, em específico, a maioria dos times, na verdade, eles utilizam para usar as rotinas. Então, tudo que está rodando, por exemplo, a gente tem uma rotina de coletar bola, por exemplo, ele vai aqui. Essa é uma coisa mais avançada. Por enquanto, a gente pode só utilizar o teleop. O teleop, ele só roda durante o período teleoperado do robô. Ou seja, depois que deu os 15 segundos do autônomo, esse modo aqui ativa. A gente utiliza ele só para ler controle, por exemplo. Mas aqui no exemplo, ó, ele pega um joystick e está controlando aqueles 2 motores. Ó. Ele está puxando a referência dos motores e está utilizando aqui, ó, Arcade Drive, que é um método de pilotagem. Se a gente clica com o botão direito e vir aqui na paleta, cadê? Parece não apareceu, deixa eu pegar aqui. A gente tem os outros métodos aqui, por exemplo, a gente tem o Tank Drive e o Holonomic Drive, por exemplo, você está usando uma mecânica, que eu, sinceramente, recomendo não utilizar. Mas aqui, por exemplo, o Arcade Drive, por exemplo, o ataque na Need for Speed, por exemplo. Esse que vai para controlar frente e trás e o outro controla a curva, por exemplo. E aqui ele está só usando ele está tipo, pegando a linha de dados da joystick, que é um conglomerado, e está desmontando ele aqui para pegar qualquer um dos eixos. Eu também posso pegar de outro jeito aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, por exemplo, eu vou deletar isso aqui. Aqui, quando aparece esse fios, é porque deu um problema, ou seja, eu posso só clicar Ctrl B e ele some, limpa esses fios. Aqui eu vou só abrir de outro jeito para poder ficar mais fácil. Eu vou converter de um array para um cluster, são tipos de aglomerados de dados, e vou desmontar ele por nome para poder ficar mais fácil aqui de ver. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho o eixo do controle numerado. Para quem já testou alguma vez, sabe que são, eu acho que são 6 eixos, do 0 ao 5. Então, por exemplo, aqui tem os do analógico da esquerda, aqui do analógico da direita e aqui aqueles gatilhos. Então, por exemplo, eu quero pilotar com aquele analógico indo para frente e para trás. Eu posso pegar o 1, vai para frente e para trás, e eu posso pegar o 4, que é aquele da esquerda à direita do outro, para poder pilotar a direção. Então, por exemplo, aqui eu abri uma tração. E acho que é isso, para abrir uma tração, né, Tuso? Acho que não tem mais alguma coisa que eu queira mostrar enquanto se eu abrir uma tração, é mais ou menos assim que eu posso abrir ela. Eu posso também diminuir aqui, ó, e selecionar só os eixos que eu quero. Então, por exemplo, eu quero 4 aqui, eu posso só clicar e botar o 4. E por último, que eu ia mostrar aqui, o autônomo, que é esse bloco aqui. Ele é bem diferente, mas aqui a gente tem vários tipos de controlar. Aqui, por exemplo, ele está simulando um robô andando, ó. Em geral, o autônomo ele nada mais é do que a gente fingindo que está controlando o robô, por exemplo, botando o valor de um joystick e fingindo que uma pessoa está pilotando, enquanto na verdade é só o código. Então tem vários modos de fazer aqui. Aqui, por exemplo, ele está utilizando o for loop. Aqui ele está usando o que a gente geralmente utiliza, que é só fingir que ele está andando. Então isso aqui é uma coisa que tem que dedicar um pouquinho mais de tempo, porque ele é um pouquinho diferente. Tem vários métodos de fazer. Tem times que, por exemplo, utilizam uma sequência para fazer. Então eu estou só colocando em sequência que eu vou ter que fazer. A gente, por exemplo, usa uma máquina de estados, que é uma coisa um pouquinho mais complicada, que tipo, a gente manda ele andar, viu que ele andou, daí vai para o próximo estado. Ele faz tal coisa, vai para o próximo estado. É tipo um passo a passo um pouquinho mais complicado. Beleza. Então a gente tem perguntas no chat que eu não tinha visto. Temos perguntas. Acho que eu falei demais aqui, eu acabo falando um monte e esqueço o que está pensando. Desculpe. Não. Fica eu valendo? Quanto lê? Claro, pode ir. Tá. Primeira pergunta, calma aí.
Como é a depuração com LabVIEW? Funciona bem? Depuração, no caso, por exemplo, averiguar se está tendo algum problema, né? Eu diria que o LabVIEW, dentre as 3 ferramentas, por padrão, é a melhor para se fazer uma depuração, porque o foco do LabVIEW é abrir um gráfico muito fácil, por exemplo. Então, ele é muito visual. Então, por exemplo, eu quero fazer uma depuração para ver mais uma questão de eletrônica, por exemplo. Eu quero ver se meu motor está puxando muita corrente. Eu tenho um motor e eu não sei se ele está consumindo muito ou pouco. Então, não que pouco seja um problema, mas geralmente pode ser que tenha uma coisa errada. Então, eu posso simplesmente colocar um gráfico, só fazer uma array, um cluster, e, sei lá, 1 minutinho eu já tenho um gráfico de tempo em relação da corrente puxando do robô, e é muito, muito fácil de fazer depuração. Eu tenho até, na nossa programação oficial, eu tenho um cantinho que eu deixo desativado. Sempre que eu quero ativar, eu só digo, eu quero ler esse motor, que está nessa porta da PDP, e ele já puxa, eu tenho um gráfico pronto ali para poder analisar o que está acontecendo. Tem variável ao objeto? Como o quê? Que o Vitor Ribeiro perguntou. Tem variável ao objeto? Como assim, variável ao objeto? Variável ao objeto. Em questão. Vitor Ribeiro. Tá, sim. Sim. Tem várias variáveis mesmo, sim. Tu pode, em geral, utilizar qualquer coisa normal, tu pode só fazer uma variável local que funciona dentro de um VI, ou seja, por exemplo, só vai funcionar dentro do teleop, ou tu pode fazer uma variável global que funciona no código inteiro, que é tipo, ele é um pedaço de programação, um extra que tu vai salvar dentro do código e tu vai poder puxar em qualquer lugar. E daí tu pode utilizar ele pode botar quase qualquer tipo de dado ali dentro, desde array, cluster, algum texto, valor numérico, qualquer coisa tu pode colocar ali dentro. Pediram para mostrar de novo, como ativar um motor. Beleza. Eu vou pegar uma foto, que é melhor do que abrir o negócio de novo. Até a gente não colocou, mas o site do 358 acho que é uma referência legal de se ter, né? Ah, bem lembrado. O 350 deveria ter esquecido de botar. Depuração passo a passo, tipo um debugger server setting. Eu não entendi exatamente a pergunta, porque eu sou meio lerdo nas coisas, mas, por exemplo, se você está testando uma lógica, por exemplo, o LabVIEW tem a opção de ir passo a passo, só que é uma opção que tu não pode ativar no RoboHio, porque senão tu dá problema com o clock do RoboHio, do jeito que ele funciona, né? Então geralmente acaba dando muito problema. Mas tu pode, por exemplo, o que eu faço é abrir um VI só no meu computador, eu copio a lógica que eu estou usando no código do robô, jogo lá, e daí tem uma opção, mais ou menos na barra de executar o código, tem uma lanterna, uma lâmpada, que se tu clica nela, ele faz passo a passo, mostrando os valores que estão indo em cada um dos fios, e daí tu consegue ver o que está acontecendo, tipo, se é uma coisa lógica ficando verdadeira, se tem tal valor indo, é bem bom de utilizar, é só questão mais ou menos de aprender. Pode falar, Tusso. Sim. Travado. É. Eu vou. Essa videoaula, provavelmente a gente vai
largar um pouquinho mais pra frente, tem que arrumar algumas coisas ainda, mas a gente mostra isso bem. No robô, uma coisa muito vantajosa da Bio é, por exemplo, tem aquele front panel ali que estava bem vazio, mas a gente tem por exemplo, o nosso código do robô, no Periodic Task, que a gente praticamente roda tudo nosso, a gente tem separado em abas por subsistemas. Então, por exemplo, eu clico no subsistema de tração, eu tenho 2 gráficos plotados, um para cada lado da tração, eu tenho vários casos, vários vamos dizer assim, enumeradores, vamos dizer assim, mostrando os valores distintos que eu quero ver. Por exemplo, eu tenho esse agora, quanto de corrente ele está puxando, eu posso, por exemplo, ver o valor do giroscópio ali, então fica muito visual, muito fácil de trabalhar, é só mais uma questão de organização. Também, por exemplo, shooters, eu tenho um gráfico mostrando o RPM do shooter, a corrente que ele está puxando, e eu posso alterar aqueles valores ali direto, então é muito fácil se trabalhar no front panel da Vue. Lembro o Scratch. É mais ou menos parecido com o Scratch, né? Pergunta assim. Mas ele é mais bem visual também, principalmente nesse caso. Eu vou pegar aqui o site do 350 para mostrar. Vamos abrir o motor de novo. Aqui, deixa eu compartilhar aqui. Aqui tem uma guia. Esse aqui é o site do time 358. É um dos maiores aglomerados de código que tem, de referência e tudo. É um site meio bagunçado aqui, mas é só vir aqui. Cadê? Tem lá em cima. Lá em cima. Ah, não tá na parte do... Eu sempre esqueço onde é que é, tipo, também. Eu mandei lá no link, mandei lá no... Mandou o link? No chat. Só deve ver, pesquisar, rapidinho. LabVIEW, eu queria falar isso aqui. Files LabVIEW, tá aqui. Quando eu estava aprendendo a programar, eu vi bastante que, tudo isso aqui é uma referência de como é que faz alguma coisa. E o LabVIEW tem uma coisa muito legal que ele tem, tu pode pegar uma programação a partir de imagem. Eu esqueci como é que é o nome, acho que é Snitch que eles chamam. Que é tipo assim, eu tenho essa imagem aqui e eu quero só copiar esse código. Aqui ele tem até essa imagem aqui em cima da mãozinha da LabVIEW. Se eu só puxar essa imagem e largar no meu código, ele converte para código do LabVIEW. Então eu posso só fazer isso para poder utilizar. Aqui eles separam que nem eu fiz ali, por exemplo, o Begin aqui, esse aqui é o Begin, esse aqui é o teleop, e esse aqui é uma variante do teleop, outro jeito de fazer, por exemplo. Aqui ele está usando o Bundle by Name, que está usando também, e aqui ele está usando o Desmontar um Array. Aqui, por exemplo, aqui ele está mostrando como é que abre um joystick, aqui ele está mostrando como é que abre uma porta digital, uma porta analógica, por exemplo, então tudo que vocês quiserem tem aqui. Por exemplo, aqui como é que abre um motor sozinho. Eu tenho aqui, no Begin, eu abro o motor, digo que controlador que ele tem, eu digo a porta PWM, se for PWM, por exemplo, e aqui ele tem um exemplo de execução do teleop. Então aqui ele está mostrando que, por exemplo, se ele mexe o joystick 0, ele manda um output para o motor, ou seja, vai girar aquele motor de acordo com o joystick. Então qualquer coisa que vocês quiserem, é muito bom vir aqui e dar uma olhada. Acho que o Gabriel já mandou no chat também, né? Mandei ele. Aqui, por exemplo, aqui é para controlar um motor utilizando... Então aqui, por exemplo, ele está lendo um botão, e se ele clica o botão, ele vai dar o valor máximo para um lado, se ele clica o botão, ele está dando o valor máximo para o outro lado. Então, são pequenos exemplos de coisas que vocês podem adaptar mais para frente com a necessidade de vocês, mas é bem legal de sentar aqui e dar uma olhada. E aqui, eu mesmo já peguei código até para esse ano aqui que eu vim dar uma olhada de coisas legais, como por exemplo, cadê? Eu estava vendo como é que ele é um potenciômetro, que a gente vai utilizar pela primeira vez aqui. Pela primeira vez que eu utilizo um potenciômetro, que aqui ele mostra como é que usa um potenciômetro. Ele tem coisas mais complicadas, como por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar em lógica PID, é uma lógica de controle um pouco mais avançado. Eles têm exemplo de como é que faz uma lógica PID aqui, por exemplo. Então, conforme vocês vão querendo avançar em programação, vocês podem só entrar no site deles aqui e lendo o que eles têm. Tem uma pergunta ali bem interessante, que onde a gente usou o PID. Bem interessante, sei. Rapaz. O PID, eu acho que provavelmente tu já sabe o que é o PID, né? Ele
E eu não vou... o PID, ele é basicamente uma lógica de controle muito boa para se utilizar. Ele seria o acima do Bang Bang, que é o vai ou volta. Mas a gente utilizou o PID em todos os sistemas que precisam de uma coisa bem precisa. A gente utiliza no autônomo, por exemplo, para o robô andar para frente, fazer as curvas dele, então ele tem que estar todo em PID. Fora do autônomo, a gente está utilizando em 3 sistemas. Na roda do shooter, na roda de cima do shooter, que as duas usam PID para poder usar, um PID com feed forward, que é um PDF que eles chamam, eu acho, não me lembro. Que é um PID com coisa extra que acelera o shooter para ter mais rápido esse empenho. E a gente também utiliza para monitorar a posição da turret, que ele gira lá. Ele não pode girar infinitamente, senão ele vai estourar os cabos que alimentam o shooter. Então a gente tem um sensor que monitora o ângulo que ele está em relação à turret, e a gente tem um PID que daí a gente varia o set point de acordo com o grau que a gente quer girar. Então ele faz toda essa movimentação bem, bem suave, bem legal. E bem parecido com o que a gente viu no passado. A gente também tem para mirar com a Limelight, que é basicamente a mesma coisa, só muda com o set point. A gente só muda a variável de processo e o set point. Então, tipo, em vez de ser o sensor, o encoder da turret, a gente está vendo o que a Limelight está dizendo para a gente, que é aquela câmera que mira, a gente usa para mirar, bem louca. Beleza. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Qualquer coisa aí, por exemplo, desde planejamento de elétrica, até alguma dúvida quanto à lógica de programação, alguma ideia que vocês estão tendo, querem discutir, qualquer coisa. Mais sobre a Limelight, Juninho. Juninho, tá mutado. Rapaz. Tá, como ela funciona e tal. A Limelight a gente comprou em 2020, então a gente tem contato ela já há um ano. E a Limelight, basicamente, ela faz magia negra, então ela já vem toda programada, só tem que configurar, calibrar ela com o Go, com a fita refletiva que muda, por exemplo. E tu consegue puxar na programação só o que ela está lendo de diferença. Por exemplo, se ela está um pouco inclinada, por exemplo, vamos dizer que está mais para a esquerda do ponto, ela vai te dar a variação em X e em Y que ela está em relação àquele ponto. Então ela é muito boa de usar. Ela é muito fácil de conectar, tu tem que conectar ela no rádio. Diagramas de uma... Tá, só um pouquinho. Então ela é muito boa, é um investimento, é um pouquinho caro, né? $400, é bem carinho, mas a gente vai usar ela por bastante tempo. Eu não diria que ela é essencial para um robô, ela é mais para robôs que precisam de uma precisão, ou que vão, por exemplo, esse ano vão andar tirar de longe, por exemplo. A gente não precisa usar uma Limelight, mas a gente conseguiu um jeito melhor para ela, então a gente tem um bom investimento. Mas eu diria que é um passo que não precisa ser dado muito cedo. Por exemplo, vários anos dá para resolver simplesmente encostando bem. Por exemplo, esse ano, ao invés de, por exemplo, atirar de longe, dá para simplesmente encostar o robô na parede e atirar, que é o que a gente fazia em 2016, em vez de usar um processamento. E tem muitos... eu diria que antes de comprar uma Limelight, seria legal testar o processamento de imagem usando alguma outra coisa para poder ver se adequa. Por exemplo, antes de sair a Limelight, os times usavam celulares, por exemplo. Acho que usavam um Nexus da Google. Também não é muito barato, mas se tiver um dando sopa por aí, é legal de usar. Também dá para fazer utilizando uma câmera e um Raspberry Pi, por exemplo. Que é basicamente o que é a Limelight, né? Uma câmera com uma Raspberry Pi, só que com uns LEDzões, assim, tipo, bem fortes. E tem projetos, desculpa cortar, tem projetos que surgem para ser mais custo-benefício, né? Tem a GoOrm, que saiu agora, que ela é o software open source, e acho que ela não chega a ver, ela tá fora de estoque, então não consegui ver o preço, mas eu imagino que ela seja mais barata que a Limelight. A gente não testou, não tem nada, mas tem alguns times que falam bem. Então é um campo que está expandindo muito na FS agora, que é o campo de visão, né? Chegaram a desenvolver diagramas de movimentação do robô antes de programar? Sim, eu não sei se a gente tem isso salvo aqui, acho que não, porque a gente geralmente faz em quadro, né? A gente segue, provavelmente conhece o flowchart, né? O fluxograma, com toda a sintaxe do flowchart. A gente usa para máquina de estado. Então, por exemplo, a gente tem
a gente faz a loja, por exemplo, eu clico esse botão para coletar a bola. Então, lá foi clicado. Sim, estado abrir intake. Daí no estado abrir intake, ele aciona tal coisa, outra coisa, e ele vai ficar funcionando até que outra coisa seja nossa. Então a gente usa bastante fluxograma para tudo. Tudo que é lógica de máquina de estado a gente utiliza fluxograma. Mas o que não é máquina de estado a gente não utiliza. A tração, no autônomo a gente até utiliza, mas porque é máquina de estado, mas que não é, a gente não utiliza. Se tiver mais alguma pergunta, senão acho que aí a gente já pode encerrar. Se não tiver mais alguma. Agora lembrei uma coisa. Talvez seja interessante comentar sobre o Tsubol, né? Talvez. Recurso, no caso, né? Eu vou comentando então que, mais ou menos assim, o The Secret Book of LabVIEW, que a gente abrevia de Tsubol, ele é um livro escrito por um mentor de um time lá dos Estados Unidos, e ele é um bom guia de início, não necessariamente só para FRC, mas sim para, tipo, LabVIEW em geral, porque ele ensina bastante conceitos de como montar a programação lá, principalmente da parte da matemática que tem que fazer. E ele dá dicas muito boas também dentro de lá e é bem completo. Basicamente, assim, o básico de programação dá para encontrar lá. Daí a gente tem uma versão traduzida que está disponível no nosso site, mas também ele lançou ano passado ele publicou uma versão 2.0, que daí é um pouco que ele desenvolve um pouco mais sobre o processamento de imagem, essa coisa que a gente falou, sem a Limelight, né? Que daí é um processamento de imagem um pouco diferente. Mas é bem válido vocês verificarem. E ele tem bastante exercício, né? Geralmente quando a gente está ensinando a galera mais nova a aprender programação, a gente dá os exercícios do Tsobol um pouquinho adaptado, mas são muito bons. São muito bons mesmo. Vocês usam 2 pilotos, como ficam os controles? Piloto é coisa bem de time para time, né? A gente tem o costume de ter 2 pilotos. A gente geralmente tem o driver e o operator, né? Então, um cuida da tração geralmente e o outro cuida dos mecanismos. O que a gente está fazendo esse ano, que é uma coisa que eu gosto de seguir bastante, que evita qualquer tipo de problema. Tudo que é relacionado à tração fica para o driver. Ou seja, por exemplo, vamos dizer que o robô alinha com uma câmera, só que para alinhar ele usa tração. Quem tem que escolher para alinhar é o driver, não o operador. Então, esse ano, por exemplo, o driver cuida da tração do robô e do climber, porque para alinhar o climber é a questão de tração. Então, eu sou com essas coisas. Já é bastante coisa, porque pensar toda a questão de planejamento de dentro da quadra, como é que vai se movimentar, isso geralmente é o driver que tem que pensar. O operador, ele cuida de toda a máquina de estados e lógica de, por exemplo, coletar uma bola, preparar e atirar. Então, ele vai estar focado em ter certeza que o mecanismo está funcionando e saber melhor a hora de botar, por exemplo, expandir o intake, por exemplo. Não vai expandir em qualquer hora se tiver uma defesa, por exemplo. E pode alguém bater e estragar. Então, ele sempre está pensando nisso, quando é a hora de fazer. E ele também vai saber quando é a hora de preparar para atirar. Se tiver algum problema, ele vai saber resolver no meio da partida. Então, realmente a gente define assim, mecanismos em relação à atração é o operador, que é um outro controle, né? E mecanismos relacionados à atração é o driver. Então, a gente bota 2 controles e ali na programação tu abre 2 joysticks, tu não abre só um, por exemplo, joystick 0 e joystick 1. E daí só na hora da driver station tu tem uma abinha de USB que tu configura com o controle qual, então se tu clicar um botão ele pisca e mostra qual controle que tá clicando, então tu tem que arrastar e ver que está tudo certo. Mas a gente chegou nessa definição de ser o melhor jeito de pilotar. Tem times que pilotam com um piloto só, por exemplo. Um robô super automatizado, simples, um piloto só já dá conta. E daí diminui o problema da comunicação, que é uma coisa que a gente trabalha muito entre pilotos, porque os dois têm que se entender bem. Então, se o piloto não se entende bem, geralmente tende a dar muito problema.
Então, às vezes, seleciono um botão de som piloto. Por exemplo, um Everybot. Por exemplo, o Everybot do 118, eu diria que o som piloto já dá conta. Que só tem que, por exemplo, só teria que clicar um botão para baixar o negócio, coletar, outro botão para levantar e um botão para cuspir, enquanto ele está cuidando da tração. Eu diria que o piloto dá conta, por exemplo. Agora, um robô mais complicado, eu diria que precisa de 2. É isso, então. Vamos encerrar? Sim. Alguma pergunta final? Alguma pergunta? Pra encerrar? Alguma coisa? Opa. Fica igual um muito obrigado por terem comparecido. Eu sinceramente estava esperando bem mais pessoas, porque geralmente é uma área bem mais limitada. Geralmente é tipo. Eu estava esperando sinceramente 10 pessoas. Porque é bem mais de nicho, vamos dizer assim. Qualquer dúvida relacionada à eletrônica, programação, alguma coisa, vocês podem entrar em contato com a gente. Acho que já falaram um monte de vezes, mas a gente tem a nossa central de suporte lá, que vocês podem achar no Instagram, acho, e tem no contato tem nos nossos vídeos do YouTube tutorial, tá escrito lá embaixo. Também tem estado no grupo da Under Binários, eu não sei como é que tá escrito, mas ele tá lá, é o logo da Under, então podem adicionar de contato se quiserem. Qualquer coisa, pergunte com a gente. Querem debater alguma coisa, estão precisando, por exemplo, não sei como é que eu faço tal coisa. A gente está sempre disponível, podem, por exemplo, combinar alguma videochamada ou mandar no WhatsApp, tranquilo. E é isso. Lembre de manter as coisas simples, não complicar mais do que precisa, e boa sorte construindo o robô de vocês. Ei. Vou pegar o link do canal que pediram. Que obrigado pela atenção, gente.